Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a comparação e a confiança no Senhor. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 23 do livro de Provérbios. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Quando aqui fala para a gente se dedicar à disciplina, é nos dedicarmos à obediência ao que o Senhor está instruindo no nosso coração, a nos dedicar a entender e a viver os princípios que tem na palavra de Deus. E também aqui fala para que a gente dedique os nossos ouvidos para escutar atentamente as palavras que dão conhecimento, que é a palavra de Deus. Não inveje os pecadores em seu coração. Com essa dedicação de escutar a palavra que dá conhecimento, de escutar, de obedecer, sabemos que o caminho que os pecadores estão seguindo não é um caminho de salvação, não é um caminho de busca pela vontade de Deus. Eles podem parecer felizes agora, mas o caminho dele conduz para um lugar de morte. Então, se comparar, conhecendo a verdade, é como se a gente não estivesse confiando no Senhor de que Ele vai fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Tanto que aqui está falando, não inveje pecadores em seu coração. Melhor será que tema o Senhor. E temer o Senhor é um ato de reverência, é um ato de obediência, é um ato de confiança, sabe? E os pecadores, eles podem parecer felizes, mas o que eles estão buscando e procurando é superficial. E você que conhece a palavra, sabe que ela é eterna e que tem uma esperança eterna. Não podemos nos comparar com essas coisas superficiais. Precisamos primeiro ser moldados por dentro para que possamos ter frutos do lado de fora, possamos estar enraizados no Senhor porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós, para aquela recompensa que o Senhor vai te dar, vai nos dar, não virem um ídolo na nossa vida, mas sim algo que possa potencializar ainda mais da gente falar e fazer o nome do Senhor conhecido. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Ao invés de ficar olhando e se comparando para os pecadores, nós deveríamos buscar mais o Senhor, a sua sabedoria, o seu discernimento, a sua verdade, que é a Bíblia. Se você temer o Senhor e confiar nele e buscar mais dele, conhecê-lo, buscar a sua verdade, certamente haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falhará, porque quando a gente conhece a palavra de Deus, sabemos que o que ele tem é melhor do que a gente pode pensar e imaginar. Ele fala que tem planos melhores, tem planos para nosso futuro, planos de nos fazer prosperar. E Jesus disse que se nós que somos maus damos coisas boas para nossos filhos, imagina o Senhor que nos fez a sua imagem e semelhança. E a recompensa dessa busca de conhecer mais a palavra de Deus e saber quem Ele é e nos firmar nessa identidade não deve ficar apenas em nós. Temos que transbordar isso para as outras pessoas e principalmente aqueles que são os pecadores, que não têm a esperança da salvação. E temos que transbordar isso para que possamos cumprir o nosso propósito principal, que é espalhar a palavra de Deus. Em Provérbios 11, versículo 30, diz que aquele que conquista almas é sábio. E em Tiago, capítulo 5, versículo 20, diz: quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. E em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim:
Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Como vamos fazer isso se não buscamos a palavra de Deus, se não nos dedicamos à disciplina, se não nos dedicamos a ouvir atentamente as palavras que dão conhecimento? Ao invés de ficarmos nos comparando com o que as pessoas do mundo falam, vivem, que a gente gostaria de viver, por que a gente não busca mais o Senhor para que aonde o Senhor nos colocar, nós possamos transbordar aquilo que Ele fez na nossa vida e jogar essa semente nos seus corações. E estarei cumprindo o propósito que fomos chamados, de espalhar o Evangelho, de fazer o nome do Senhor conhecido. Não se compare, mas busque o Senhor, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Se confiarmos nele, teremos um futuro e esperança e poderemos transbordar isso para as outras pessoas que não têm esperança, que não conhecem a palavra, que não conhecem o caminho que dá vida. Que o nosso cálice possa transbordar para as outras pessoas e isso possa impactar vidas que não conhecem Cristo. Que possamos viver com intencionalidade, não se comparando, mas se dedicando a aprender a palavra, se dedicando a obedecer ao Senhor, a temer o Senhor e transbordando isso para as outras pessoas e fazendo o nome do Senhor conhecido. E é isso. Que Deus abençoe. Tchau.